Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que sejam todos bem. Queridos, prestem atenção. Nós vamos continuar com o nosso programa e hoje nós trabalharemos o capítulo 9 do módulo 3 de gramática. E ele traz como tema conectivos, conjunção e preposição. Vamos analisar, na verdade, que esses conectivos eles são imprescindíveis na parte coesiva dos nossos textos. Como assim? Os conectivos, eles são responsáveis por trazer coesão aos nossos textos. Eles estabelecem a junção, eles unem as frases, unem as orações, unem os parágrafos e estabelecem entre eles sentidos, né? E as duas classes gramaticais que mais aparecem com essa função, estabelecendo essa funcionalidade de conectivos, sem dúvida nenhuma, são a conjunção e a preposição. Vamos começar relembrando as conjunções, né? Que também são conhecidas como conectores, justamente por estabelecerem esse elo de ligação, de união. E qual é a função de uma conjunção? É justamente a de unir termos, unir orações, né? Elas funcionam justamente para trazer sentido entre uma oração e outra. Galerinha, vamos relembrar que as conjunções, elas vão receber uma denominação de acordo com a relação semântica que elas exprimem. Como assim? Elas podem estabelecer sentidos diferentes. Então, se eu quero um sentido de adição, eu vou usar uma conjunção aditiva. Se eu quero um sentido de oposição, eu posso usar uma adversativa. Então, elas vão ser classificadas, elas vão ser denominadas de acordo com o sentido ou com o valor semântico que elas estabelecerem, tá certo? E as conjunções, elas vão ser classificadas em dois grandes grupos: as coordenativas e as subordinativas. O que vai diferenciá-las? Bem simples. As conjunções coordenativas, elas vão ligar orações que são independentes. Uma oração não depende da outra para ter sentido, tá? João e Maria são ótimos alunos. Márcio não veio, nem telefonou. Então, as coordenativas, elas ligam orações que são independentes. Já as subordinativas, como o próprio nome já diz, elas vão ser responsáveis por unir orações que dependem uma da outra. A segunda oração vai depender da primeira, a oração subordinada vai depender da principal, então são orações que são subordinadas, por isso que tem esse nome, tá certo? Chovia quando chegamos. Então observe que uma oração ela está diretamente dependente à outra. E o que vai trazer sentido à junção dessas orações vai ser justamente a conjunção subordinativa, tá certo? Vale lembrar também que nós temos a locução conjuntiva, que é quando a conjunção ela é formada por dois ou mais termos, que na verdade pode ser, por exemplo, a fim de que, se bem que, por conseguinte. E nós temos também conjunções que são compostas por dois membros, como ou estudo português ou estudo matemática. Ora estudo português, ora estudo matemática. Então, assim, as conjunções elas vão ser utilizadas de acordo com o sentido em que foi empregado a oração ou período, tá certo? E a preposição? Vamos ver agora a preposição. Na verdade, a preposição vai ser uma palavra invariável que liga um termo dependente a um termo principal e vai estabelecer entre eles uma relação. Como assim uma relação? Uma relação que você pode denominar como uma relação de posse, de lugar, de assunto, de instrumento, de finalidade, de companhia. Ela também estabelece um sentido, né? Ela estabelece um valor semântico. Ela é colocada justamente com esse propósito de estabelecer o sentido adequado. As preposições, gente, elas podem ser essenciais, acidentais ou uma locução prepositiva. Quais são as preposições que são consideradas essenciais?
são aquelas que sempre tiveram a função de preposição, aquelas que vocês já estão cansados de tanto reverem: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, sem, para. São aquelas que sempre estiveram na função de preposição e exercem aquela função de preposição. Então, elas são chamadas de essenciais. Já as preposições acidentais, elas funcionam como preposição de forma acidental. Por quê? Porque elas são de outras classes gramaticais, mas naquele momento está funcionando como preposição. E aí você pode me perguntar o seguinte: professor, e como é que eu sei que ela vai funcionar como preposição? Quando ela vier com o propósito de conectivo, quando ela vier com essa função de ligar, tá? E algumas palavras que aparecem como preposições acidentais são como, conforme, fora, durante, menos, né? A locução prepositiva, como eu acabei de falar da questão da locução conjuntiva, é quando nós temos duas ou mais palavras que funcionam como preposição, né? Não são aquelas que são essenciais, mas funcionam como preposição. Abaixo de, acerca de, além de, junto a, perto de. Então, são duas ou mais palavras que têm essa função de estabelecer esse elo, essa ligação. E aí funciona como locução prepositiva. Para finalizarmos, a nossa atividade de hoje vai ser do módulo 3 de gramática, da página 29 à página 33, tá bom? Que vai trazer essa questão dos conectivos, preposição e conjunção. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário ou alguma atividade atrasada, gente, por favor, mande para o meu e-mail até o dia 19/6, tá bom? Porque eu preciso fechar as notas e preciso, na verdade, finalizar tudo, somar tudo e fechar as médias de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo encontro.